Esse Jesus promoveu curas. Esse Jesus promoveu milagres. Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz, ele ressuscitou. Quem não crê, cristão não é. Irmãos, Jesus está vivo. Ele fala e a gente escuta. Meus irmãos, quando você quer ter intimidade com alguém, o que você faz, hein? Se aproxima ou não se aproxima dessa pessoa? Você quer ter mais contato ou não quer mais ter contato com essa pessoa? Irmãos, de um tempo para cá, eu tenho me aproximado do Espírito Santo como nunca. Nunca. E como é gostoso a gente ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo. A minha esposa ministra sobre o Espírito Santo. A minha esposa tem um relacionamento maravilhoso com o Espírito Santo. E eu confesso para vocês que a intimidade que eu estou buscando ter com o Espírito Santo, ela até está me assustando. Porque semana passada eu vivi um episódio há mais de 40 anos atrás, marcante, muito marcante. E eu cheguei para minha esposa lá em Blumenau e falei com ela: o Espírito Santo está me dizendo que vai acontecer isso, isso e isso. Quando eu falei para ela, ela falou isso, mas tem mais de 40 anos. Eu falei: só estou te falando o que o Espírito Santo está falando. Irmãos, 2 dias depois, ela chega para mim, assustada, com um celular e diz assim: leia isso aqui. E quando eu li, era justamente o que eu tinha dito para ela. O Espírito Santo, ele fala audivelmente ao nosso ouvido. Ele quer falar diretamente com você. Mas você precisa ter intimidade com ele. Você precisa ter tempo com ele. Você precisa gastar o seu tempo com ele. Você precisa conversar com ele. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Se você quiser ter intimidade com o Espírito Santo, você pode ter certeza que ele quer muito mais do que você. Pastor, o que nos impede de sermos salvos? Em segundo lugar, seguir o curso desse mundo. Seguir a onda desse mundo. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 3, ele nos fala que se você não obedecer a palavra do Senhor, se você não cumprir os mandamentos do Senhor, que você não faz parte do reino de Deus. Você não quer obedecer, mas quer a salvação. Você não quer andar segundo um curso do céu, o curso de Deus, mas você quer andar no curso do mundo. E você quer a salvação eterna. Ele fala que quem quer a salvação deve procurar andar como Jesus andou e como ele andou. E como ele andou, irmãos? Jesus andou com pureza, com gentileza, com carinho, com respeito, com perdão, com fé, com determinação, convicção, para falar do amor do Pai, ajudando as pessoas a conhecer o amor maravilhoso proporcionado pelo nosso Deus. Se nós não estamos vivendo uma vida que promove Deus, que promove o reino de Deus, nós não estamos andando com Ele. O
Quem olha para mim, vê a glória de Deus na minha vida? Quem olha para você, vê a glória de Deus na sua vida? Quem olha para você no trabalho, dentro de casa, por onde quer que você ande, vê as características de Jesus na sua vida? Alguns querem seguir o curso do mundo. Muitos não serão salvos porque estão seguindo valores e ideias do mundo. E sabe qual é o problema, irmãos? É que o mundo te ensina, o mundo nos ensina que só basta a gente se justificar. Ah, eu traí porque ela me traiu. Eu menti porque mentira todo mundo mente. Não é tão certo assim, mas também não é tão errado, né? Foi só dessa vez. Não vou fazer mais isso mais não. Foi só dessa vez. Foi só mais uma vezinha. Eu vou virar a página. Sabe? Então a gente começa a dar desculpas para os nossos pecados. A Bíblia nos diz que nós devemos nos arrepender pelos nossos pecados. E a Bíblia nos fala também que sem arrependimento nós não seremos salvos. Lucas capítulo 13, versículo 3 está escrito: pois eu vos asseguro que não, todavia se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Irmãos, pecado não é uma coisa para a gente estocar, pecado é uma coisa para ser eliminada, extirpada na nossa vida. Claro, eu e você como cristão, por mais que nós não queiramos, em algum momento da vida nós vamos pecar, mas o pecado vai ser uma tragédia na nossa vida. O pecado não pode ser uma prática. Eu sei que é pecado e pratico segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso é viver no pecado. Agora, quando nós cristãos errarmos, pecarmos, nós devemos lembrar que nós temos um advogado chamado Jesus Cristo e que está diante do Pai, pronto, disponível para interceder por mim e por você. E se arrependido nós tivermos, Ele perdoará todos os nossos pecados. Sabe, irmãos, às vezes você pode dizer: poxa, pastor, como eu almejo sucesso nas minhas finanças. Está errado, pastor? Não. Mas se o seu sucesso é mais importante do que buscar Jesus, está errado. Pastor, eu quero comprar uma casa, está errado? Não, meu irmão. Mas se você não se preocupa com a casa dos outros, com o que falta na casa dos outros, está errado. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que estender a mão para o meu próximo. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está no semáforo, chega um minutinho, um garotinho bate no teu vidro e pede um dinheiro. Você usa aquela desculpa farrapada de que não vai dar porque ele vai comprar droga ou vai comprar cola? Se isso é verdadeiro, por que você não compra e bota num saquinho, um pacotinho de biscoito e coloca no teu porta-luva? Se você não quer dar dinheiro, dá alimento, irmão. Dá comida. Faça a diferença na vida das pessoas. Nós temos muitos meios para poder ajudar as pessoas. Lembre-se que não é fácil para ninguém bater na sua porta e pedir algo para comer. Então, a questão não é o que você busca. A questão é o que você prioriza. Nós precisamos entender o Evangelho como ele é.
1 João, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. É a ostentação dos bens, irmãos. É aquela coisa de viver a vida como uma coisa que não é simples. Tem gente que mora num lugar lindo, chique, e vive com uma simplicidade extraordinária. Tem gente que às vezes mora num lugar que não é nem tão requintado, mas vive tentando mostrar aquilo que não tem, vive tentando ostentar aquilo que não tem. Eu mesmo conheço várias pessoas que moram no Recreio e moram na Barra. Vende a comida para poder jantar. Vende o almoço para poder jantar. Eu conheço um homem lá no Espírito Santo, dono da Forte Leve. É esse mesmo, essas caixas d'água. Um homem riquíssimo. Ele tem vários aviões. Pastor Josué e alguns pastores da igreja Batista, Atitude, já voaram nos aviões dele para o sertão nordestino. Os aviões do seu Antônio, eles estão, sobretudo, à disposição do reino de Deus. E numa dessas viagens missionárias, em que ele conduziu o pastor Josué e alguns pastores da Atitude para conhecer o sertão, 10 igrejas foram implantadas por esse gesto do seu Antônio, das quais uma dessas igrejas, Nova Iguaçu, que implantou lá no sertão nordestino, no Piauí. E aí eu te pergunto, é ostentação do senhor Antônio? Definitivamente não, claro que não. Seu Antônio, ele investe milhões lá no Nordeste do Brasil, para Jesus, para a obra do Senhor. Portanto, ter vários aviões, como ele tem, não é ostentação. Por outro lado, a gente se depara com um empresário que tem um único avião. Mas esse avião é para ele ficar na frente dele, tirando uma foto e para postar no Instagram que ele tem um avião. Isso é ostentação. Isso é querer se mostrar. Isso é querer dizer para as pessoas que ele está bem na foto. Sabe, a gente precisa entender que não é o bem que se tem que demonstra uma ostentação. Sabe, irmãos, nós precisamos entrar em todos os condomínios de Nova Iguaçu. Nós precisamos ter uma célula em todos os condomínios de Nova Iguaçu, em todas as casas de Nova Iguaçu, em todos os vilarejos de Nova Iguaçu. Nós precisamos ter uma célula, nós precisamos ter uma agência missionária para propagar para todas as pessoas, sem distinção, que Jesus Cristo é o Senhor.